Nesse vídeo eu vou te ensinar como desencalhar os seus livros e acabar com aquele estoque que você tá aí em casa. Porque convenhamos, não existe nada mais triste para um escritor do que ver pilhas de caixas de livros pegando poeira, pegando mofo, correndo o risco de pegar umidade e você perder aquele estoque. E para conseguir desencalhar esses livros e nunca mais deixar seus livros encalharem, você precisa entender que o trabalho do escritor é dividido em duas etapas. Metade dele é a parte que todo mundo quer fazer, a parte da arte, que é tirar o seu livro do campo das ideias e levar para o campo real, para o mundo real, né? Ou seja, tirar suas ideias da cabeça, colocar no papel e transformar em um livro. E qual é a outra metade do trabalho? É justamente a metade, a parte em que a maioria dos escritores, e eu digo mais, a maioria dos artistas em geral negligencia, que é a venda, a divulgação. Então vamos aqui para a tela e a partir de hoje você vai parar de perder vendas, vai parar de ficar com estoque, parar de estar com suas ideias, suas mensagens encalhadas em casa, certo? Então vamos lá, vamos recapitular aqui. Então, o que é o trabalho do artista? 50% é escrever. 50% é divulgar e vender. A arte é o que o artista quer fazer. Então, se você parar e conversar com... Pode ser qualquer artista, de qualquer segmento. Ele vai dizer que queria ficar só fazendo arte. E muito disso é porque criou-se uma lenda, um mito de que artista só faz arte e ele vai encontrar alguém que vai fazer a arte dele desovar. Cara, sinto muito lhe dizer, mas isso até aconteceu, mas era muito pouco. Era uma minoria dos artistas que conseguiam fazer isso, então era uma exceção. E a maioria das pessoas acham que isso é a regra. Não é. A regra é, o artista precisa fazer o seu trabalho por completo. Aí sim, quem sabe um dia, lá na frente, as empresas, as editoras, as produtoras, elas comecem a olhar para esse artista com outros olhos. Por quê? Você tem que entender que editora é uma empresa. O que é que ela quer? Ela quer retorno financeiro. Ela não vai chegar do nada mais hoje em dia e apostar no artista. Ela não vai apostar no escritor porque acredita que aquele escritor vai dar milhões. Não, senhor. Principalmente na era da internet. E a gente está numa geração, eu acredito que você, se for da minha geração ali entre os 35 para cima, você nasceu na era pré-digital. Então a gente viu essa transição. A gente via que as coisas eram muito mais difíceis, mas hoje não. Hoje, você precisa estar na internet. Não existe mais separação do mundo real para o mundo virtual. Não existe mais. Então, você tem que estar ali ou você não existe. Você tem que ser capaz de atrair pessoas para o seu projeto. E se você não sabe, dê uma olhada no vídeo que eu deixei aqui em cima ou na descrição desse vídeo sobre tribos, né? Sobre como você criar sua audiência como escritor. Então, você precisa ter sua audiência por quê? Por mais que seu trabalho seja bom, seja bem feito, seja criativo, seja isso, aquilo, outro. Se você não for capaz de vender, as editoras não vão botar dinheiro no seu livro. Porque vai ser mais um... Ela simplesmente vai deixar de você ter um estoque pequeno na sua casa com 1, 2, 5 caixas para ter um estoque gigante dentro da editora. Então, quem vende é o nome do escritor, é o trabalho do escritor. O escritor precisa fazer a parte do trabalho dele. A outra metade do trabalho que não quer fazer. Então, se você quer desencalhar, começa a prestar atenção nisso. Metade do trabalho começa quando você digita o fim. Na verdade, até antes. E aí a gente vai começar a trabalhar estratégias. Tem outro vídeo que eu vou deixar na descrição que você vai... Eu vou dar uma entrada nesse assunto, mas você vai se aprofundar nesse outro vídeo, que é um vídeo sobre brand primitivo. Muita gente fala sobre brand, que você precisa ter marca, precisa se posicionar, mas você precisa identificar a sua essência. Então, o que é que você vai fazer? A primeira coisa é que você tem que entender que um livro, para ser lançado, ele precisa ter 3 etapas. Quem faz isso muito bem é o cinema. Começa a prestar atenção no cinema. A primeira etapa é a etapa de pré-lançamento.
como o nome já diz, ela vem antes do lançamento, certo? Deixa eu ver aqui qual é o atalho disso. Ele vem antes do lançamento. Depois, você tem o lançamento em si, que é quando você já está com o seu livro pronto. E por fim, você tem o pós-lançamento, que é o que você vai fazer depois. Porque não adianta você simplesmente lançar o livro. E aqui, o que é que eu vejo as pessoas errando bastante? Já começa aqui, ó. Opa, deixa eu ver se eu acho uma cor diferente aqui. Esse negócio tá... não vou ter. Mas a maioria dos escritores negligenciam essa etapa aqui. Essa aqui até fazem um pouquinho, mas também muito meia boca. E simplesmente fazem o seguinte. O livro tá pronto. Vou lançar o livro. Aí faz um evento. Quando faz, chama os amigos. Vai lá, fica sentado, assinando o livro. Cara, isso é coisa de filme e coisa que só acontece com um escritor grande. E ainda tem um parêntese. Ele acontece com um escritor grande por quê? Porque o escritor, ele faz esse trabalho. O escritor grande que tem editora, que tem equipe, ele já faz esse trabalho por completo. Então, você precisa fazer o pré-lançamento. E o que é o pré-lançamento? Vamos puxar aqui uma setinha aqui. Na verdade, eu vou fazer uma melhor. Vou fazer uma caixa aqui. E a gente vai trabalhar só o pré-lançamento agora. O pré-lançamento é tudo o que você faz para criar expectativa para o dia do lançamento do seu livro. Para que, quando você tenha o livro pronto, as pessoas já queiram comprar ele. Então, você tem que fazer conteúdos de bastidores. Você pode fazer... O que mais? Prévias. Ou seja, você colocar um pouquinho dos textos, frases que são frases de destaques. Você pode apresentar personagens. Não tem problema você falar sobre personagem. Por quê? As pessoas começam a se conectar com a sua história por outras pessoas, porque pessoas se conectam com pessoas. Então, quando você dá vida a seus personagens, mesmo antes de lançar, as pessoas começam a gostar dela. As pessoas começam a se identificar com aquele personagem. Então é importante que você fale, por que eu disse que o cinema faz isso muito bem feito? Quando se tem um filme, digamos que vai lançar um filme em 2030. Vamos pegar aqui exemplo, os filmes de herói. Sai um filme X. Eles começam a divulgar quem são os atores, quem é o diretor, quem é isso, quem é aquilo outro. Então, se você fechou com a gráfica legal, cara, fala isso. E tem um tipo de trabalho que você pode fazer nos stories, que é esse trabalho do dia a dia. Ali você vai testando, você vai até... Tem outro tipo de conteúdo que você pode fazer, que aí isso eu falo muito no vídeo sobre a parte de criação de audiência, que é você fazer a audiência participar da criação do seu livro. Como? Com enquetes, com dúvidas, com leituras prévias. Você pode entender se um personagem pode ser bom ou não. E não tem problema, cara. Não tem problema. Um dos maus que eu vejo, vou até me destacar aqui. Um dos grandes problemas que eu vejo do artista, em geral, é querer se tratar como um gênio. O artista, ele tem um problema que é querer ser... poxa, a palavra sumiu agora. Querer ser servido. Querer ser tratado como um deus, como um ídolo. Só que, na verdade, você precisa se conectar de forma com que as pessoas que estão ali ao redor, elas tenham vontade de pagar de você. Até porque se você tiver 1000 fãs verdadeiros, isso aí é uma teoria que já vem há anos, né? Se você tiver 1000 pessoas que estão dispostas a pagar para você
fãs verdadeiros, aqueles que compram tudo que você vende, aqueles que vão no pré-lançamento, aqueles que vão comprar camisa, que vão comprar marca-texto, marca-página, etc., canetas, bolsas. Esses fãs verdadeiros, eles são capazes não só de lhe dar um dinheiro com mais frequência, né? Porque eles vão comprar mais vezes de você, mas também eles são os responsáveis por disseminar e espalhar a sua ideia. Então você precisa se aproximar das pessoas para que elas virem fãs verdadeiros, para que elas realmente se conectem com você e com a sua história. Nada melhor do que você fazer ela participar do seu processo criativo. Onde outro exemplo de quem faz isso muito perfeito, diretor de novela, criador de novela. Eles não fazem a história por completa, eles têm um piloto, têm uma ideia ali, só que eles começam a sentir se personagem X se destaca, as pessoas estão gostando dele, personagem Y não está indo tão bem, está derrubando a audiência, então você pode fazer isso no seu pré-lançamento. O pré-lançamento ele pode começar na hora que você está escrevendo, então você pode começar aí jogando essas ideias. Quando você assistir o vídeo sobre o brand primitivo, você vai entender muito mais sobre isso, sobre como trazer essas coisas que estão dentro de você para a criação de conteúdo. Depois, aí sim, a gente começa a pensar no lançamento, que começa no dia que você tem o livro pronto, o livro em mãos. Então, ele vai começar com um evento de lançamento. E aqui tem um parêntese, umas aspas que a gente precisa abrir. Esse evento de lançamento, ele pode ser presencial ou online. Você pode fazer uma live. Pode fazer uma live do evento, você pode fazer uma transmissão para quem não está na cidade. E você ainda pode fazer um outro lançamento online para quem está fora. Então você vai, por exemplo, fazer uma leitura do livro. Você pode fazer uma live fazendo leitura do prefácio, do primeiro capítulo. Você pode fazer várias coisinhas para que as pessoas estejam ali na hora do lançamento junto com você. Uma sessão de conexão entre autor e leitor, certo? Você precisa participar de feiras. Cara, feira é uma forma muito boa de você encontrar um público por acaso. Porque às vezes a pessoa está ali, mas também não adianta. Eu vejo muito, eu participo muito de feira por causa do meu filho e porque eu trabalho para algumas editoras. Então eu estou sempre em eventos desse tipo. E meu filho ele é escritor e quadrinista. Eu começo a observar que às vezes tem escritor que fica o dia todo e não recebe ninguém. Porque ele se senta e fica assim. Com cara de bunda. E ninguém se conecta com ele. E meu filho aprendeu a fazer isso. Meu filho é muito tímido. Mas na feira, nos eventos, ele vira um personagem. Então você tem que estar falando sobre a história, você tem que estar se conectando. E às vezes você conta histórias de acordo com a característica, com o estilo daquela pessoa que chegou. Você vê que é uma menina, você percebe pela roupa dela, pelo jeito que ela está falando, que ela vai se conectar melhor com o personagem X. Então você começa a contar a história daquele personagem. Você começa a trazer elementos da criação. Você começa a criar o desejo da pessoa de ler a sua história. Agora, se você ficar só falando sobre o seu livro, só falando sobre você, ninguém vai se conectar com aquilo. Comece a falar sobre a história. Então participe de feira. Aí sim você faz post de leia meu livro. Aqui tem até um ponto que eu quero falar. Aqui você nunca vai postar isso. Você vai começar a criar. Você pode fazer um save the date, né? Mas de alguma forma curiosa. Né? Se você escreve sobre ficção científica, você pode começar a comentar sobre clássicos. Por quê? Na hora que você começa a fazer conteúdos fora do seu
seu livro. Porque entenda que as pessoas, elas não gostam de artista, elas gostam de famoso. E você pode ficar famoso na internet muito fácil. A internet hoje é muito fácil de se conectar com as pessoas, de você se tornar uma pessoa conhecida dentro da bolha daquele universo. Então, o que é que você vai fazer? Você começa a criar conteúdo sobre clássicos, sobre coisas relacionadas ao tempo, coisas que as pessoas que consomem, que podem consumir, os seus leads, seus possíveis clientes podem consumir. Aí você começa a adentrar e começa a se tornar uma pessoa comum para ela. Então, na hora que você falar sobre o seu, você já não vai ser um desconhecido. Você vai ser uma pessoa que ela já conhece. Pô, aquele cara que fez um vídeo sobre filme tal que eu gosto, sobre um livro tal. Não se prenda só à literatura. Comece a trazer. A gente... lógico que a gente sabe que o brasileiro médio, ele não tem o hábito de ler. Porém, pode ser que muito disso seja culpa dos próprios escritores, que não sabem divulgar seu trabalho. Por quê? Se você olha na Amazon, né, em várias plataformas de venda de livro, você vê que tem livro que vende muito. Só que o problema é que os autores independentes, eles não sabem divulgar seu trabalho. Então, se a pessoa vai lá, ela já não tem um hábito de leitura. O brasileiro já não tem um hábito de leitura em geral, estou generalizando. E ela vai lá comprar um livro. Aí tem o seu livro que custa R$50 e tem outro livro famoso que custa R$50 também. Você acha que ela vai comprar o seu ou da outra pessoa que é famosa? Lembrando que pessoas, o brasileiro, ele não gosta de artista. Então ele não vai comprar o seu. Mas na hora que você começa a entrar na bolha dele, ele começa a achar você familiar, pode ter certeza que a barreira entre comprar ou não comprar, ela reduz bastante. Então aqui... Voltando para o lançamento, aqui sim você vai começar a falar sobre o livro, aqui sim você vai começar a fazer posts, que você pode fazer anúncios, isso, aquilo, outro, certo? E depois, o que é que você vai fazer no pós-lançamento? O pós-lançamento, você vai seguir fazendo a mesma coisa. E você vai deixar 20% apenas dos seus conteúdos sendo conteúdos de venda. Apenas 20% dos seus conteúdos vai ser de venda. Todos os outros, eles vão servir para atrair as pessoas para o seu conteúdo, para o seu perfil, para conhecer você. Ou seja, 80% são conteúdos de atração e conexão. Aí entra o quê? Entra justamente você fazer conteúdos do nicho, né, conteúdos relacionados com o que as pessoas já gostam. É você mostrar que você é uma pessoa legal. E não só um vendedor chato. As pessoas gostam de comprar. As pessoas amam comprar. Mas as pessoas odeiam vendedores. Então você precisa mostrar que você é um cara legal. E aí tem outras coisinhas que aí você vai trazer. Prova social. O que é prova social? São pessoas falando sobre seu trabalho. É diferente. É diferente você falar, meu livro é muito bom. E é totalmente diferente quando outra pessoa vem e fala, caramba, o livro desse cara é foda. Que história massa. Então, isso aqui é super importante. E isso aqui você pode trazer aqui também. Prova social. Lógico. Opa. É até muito importante você fazer, por exemplo, uma leitura teste. Você tem um grupo de pessoas que vão fazer uma leitura prévia. Vamos fazer assim. Leitura prévia e que você grave. Isso aí é prova social. Você gravar e postar. Pessoas comentando. Uma leitura, assim, sabe assim, de você mandar um capítulo e a pessoa tá ali lendo em primeira mão e você filmando a reação dela. Caramba, que foda. Sabe? E o final, que personagem que... Cara, que reviravolta, sabe? Assim, você trazer pontos que as pessoas mostrem que o seu trabalho é bom. Então veja que aqui numa passagem rápida, você já deu para entender que tem muita coisa que precisa ser feita e que você não faz. E você pode estar pensando em dizer o seguinte, mas eu não quero
virar social media, eu não quero estar fazendo isso. Justamente por isso que você precisa entender que o trabalho é 50%. Não adianta de nada você ter o livro mais foda do mundo e ninguém lê. Então, coloque na sua cabeça que fazer essa divulgação não é errado. Fazer venda não é errado, não é feio, não é pecado. Não vai fazer o seu material ficar ruim. Eu já ouvi escritores com medo de vender, achando que se meu livro ele virar popular, as pessoas vão baixar o valor dele. Cara, isso aí é balela. E se você quer mesmo, se você acredita mesmo que quer ser isso, que quer viver isso, que quer fazer isso pro resto da vida e quer fazer disso a sua profissão, você precisa mudar essa mentalidade. E precisa entender que metade do trabalho é criar, a outra metade é vender, é divulgar. E você precisa aprender a fazer isso na internet. Por quê? Por mais que você vá participar de feira, que você coloque numa livraria, isso, aquilo, outro, hoje a maioria das vendas de livros no Brasil é feito via internet. Você precisa ter seu livro na Amazon, você precisa ter seu livro vendido no Instagram, no TikTok, no YouTube. Você precisa mostrar o seu livro, senão ele vai continuar encalhado. Espero que esse vídeo tenha feito sentido para você. E se você quer continuar aprendendo comigo, dê uma olhada no desses 2 vídeos que eu tenho certeza que você vai gostar muito. Eu sou Franco e a gente se vê no próximo. Valeu!